Olá, queridos amigos e amigas. Gostaria de desejar a todos vocês que nos ouvem que o Mestre Jesus se faça presente em cada lar e que neste momento a espiritualidade amiga possa abençoar a família de vocês, a vida de vocês. É o que eu desejo e peço também para que os bons espíritos nos ajudem e nos auxiliem a reunir algumas ideias acerca da vontade e da importância dessa força que Deus estabeleceu na natureza para vencermos os obstáculos, vencermos os nossos vícios e as nossas dificuldades. Então a gente vai começar, a gente trouxe como referência o livro de Leon Denis, que ele vai fazer uma análise muito profunda acerca da vontade, né? Esse livro se chama o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nesse livro, ele, na sua terceira parte, ele vai abordar acerca das potências da alma. Então ele vai dizer que existem várias potências na alma humana e uma delas é a vontade. Então, eu trouxe um pouco a reflexão desse livro para a gente poder entender a dimensão e a importância que a vontade tem na nossa vida íntima e na nossa vida em sociedade. Então, a gente vai pegar aqui alguns conceitos trazidos nesse livro para a gente poder dialogar e refletirmos juntos mesmo, né? A ideia é suscitar em vocês também a vontade de estudar sobre esse tema. Eu acho que quanto mais a gente se debruça sobre um aspecto que muitas vezes em nós, né? Então, quantas vezes, por que eu também despertei essa curiosidade sobre a vontade, e sobre essa dificuldade mesmo que muitas vezes nós temos de implementar projetos, implementar decisões, se engajar em ações na nossa vida, onde o pano de fundo está à vontade, né? E isso é uma queixa muito comum, e assim, não só o que eu escuto enquanto profissional, mas também de mim mesma enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que carrega também suas dificuldades, seus desafios, né? Então é importante para mim também, enquanto pessoa, enquanto espírito que está também junto com todos e com todas nesse processo de evolução. E muitas vezes a gente se vê realmente afetado na nossa vontade e na nossa perseverança. Então, aqui é muito mais para a gente poder refletir juntos, e não uma receita ou algo que seja fechado ou enrijecido, mas a ideia é a gente refletir juntos acerca do que a doutrina espírita nos esclarece, para que cada um de nós, no seu estado evolutivo, possamos absorver esses conteúdos, possamos refletir, possamos também compreender a vida a partir de uma perspectiva talvez mais produtiva, mais estimulante do ponto de vista das realizações para o espírito. Então, Leon Denis, ele vai trazer, né, dentro desse primeiro tópico, falando sobre as potências da alma, ele vai falar sobre a vontade. E ele vai dizer que a vontade, né, é interessante que ele coloca a vontade como uma força, como uma potência, e ele vai trazer a ideia de que
as causas da infelicidade, elas não se acham fora de nós, né? Então, olha o tom, né? Olha a forma como o Leon Denis tem para trazer esse conhecimento para a gente, de que as nossas dores, as nossas angústias, a causa delas, a raiz delas, não está do lado de fora, mas está sim a partir de como a gente vivencia essas experiências no nosso espaço íntimo, na nossa vida íntima, né? Na nossa casa mental, como André Luiz coloca em um dos seus livros, né? A nossa casa mental, como é que a gente lida com a nossa casa mental, como nós estamos nos desenvolvendo a partir dessa perspectiva. Então, ele vai dizer que o próprio Cristo, né, quando traz para nós uma afirmativa dizendo que o reino dos céus está dentro de vós, é justamente esse parâmetro para que a gente possa reunir o nosso conhecimento e a nossa disposição íntima para abordar as nossas questões mais sutis, as nossas dificuldades mais íntimas e que tem a ver mesmo com o espírito, né? Então, é na vida íntima, no desabrochar dessas potências, das nossas faculdades, de nossas virtudes, é que está o manancial também da nossa felicidade futura. Então, olha a importância que tem da gente estar também se olhando interiormente, exercitando o autoconhecimento, exercitando esse olhar para si, não como uma forma de se punir ou de apenas encontrar manchas, né? Encontrar problemas, mas também a partir do momento que você se volta para si mesmo, você tem a oportunidade de encontrar e explorar, né? Leon Denis tem esse termo que eu acho muito bonito. Ele vai dizer que quando a gente também se debruça sobre esse olhar para si, a gente também pode explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis, né? Então, nós também temos esses tesouros. E aí fica o convite também para a gente começar a cultivar o autodescobrimento e o autoconhecimento. E ele vai dizer que em toda a alma humana há duas esferas de ação. Existe de ação e também de expressão. Uma delas que vai manifestar a nossa personalidade, o nosso eu, com as fraquezas, as paixões, as nossas insuficiências, mas que também existe uma que é imutável, que é a sede da nossa consciência, que é a fonte da vida espiritual, e que seria, vamos dizer assim, o tempo de Deus em cada um de nós, né? Então, Leon Denis ele vai fazer de maneira ilustrativa essa divisão didática para a gente compreender que realmente em nós existe a expressão desse lado que é transitório, né, das nossas dificuldades e das nossas paixões, mas tem algo em nós que também é imutável, né, que seria a sede da nossa consciência e a fonte da vida espiritual e o tempo de Deus em cada um de nós. Então, ele nos leva a refletir na nossa vida, como nós estamos lidando com esses dois lados, né? Qual desses lados nós investimos mais os nossos recursos espirituais? É na vida que é passageira, transitória, focando apenas em problemas, em fraquezas, ou nós também podemos investir nessas potências da alma que em nós está como se fosse uma semente, né? Precisando muitas vezes ser regado, ser adubado e esperar também o curso do tempo, né? Porque o amadurecimento, ele não se dá espontaneamente nem em saltos, né?
Não existe também uma demarcação de quando começa e quando termina. É como se fosse um contínuo, né? Então, cada um de nós está atravessando aí esse contínuo no desabrochar dessas sementes que são potências da alma, né? E aí ele vai dizer que é através da vontade que a gente dirige os nossos pensamentos para um determinado alvo. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. E essa variedade infinita dá acesso a muitas influências, né? Influências superiores, né? Mas também influências não agradáveis, né? Então ele vai dizer que assim, a gente tem um trilhão, né, vamos dizer assim de maneira figurativa, de pensamentos. E a nossa vontade, ela precisa de uma direção, ela precisa de um direcionamento para que a gente utilize esses recursos da mente de uma maneira salutar e de uma maneira produtiva para cada um de nós. Então ele vai dizer que é preciso a gente realmente concentrar e pôr os nossos pensamentos em acordo com o pensamento divino, né? Da caridade, do amor e do amor a si também como ao próximo, né? Então, a alma humana, ela começa a ser fecundada também pelo Espírito Divino, ou seja, por aquilo que há divino em nós, por aquilo que há das virtudes divinas ainda nesse germe em todos nós. Então, é preciso que a gente direcione o nosso pensamento, direcione essa potência, essa força que é a vontade na direção de penetrar e de amadurecer essas potências da alma. Então, ele vai, inclusive, Leon Denis, ele vai afirmar que a vontade é a maior de todas as potências e que a sua ação é comparável a um imã. Olha que interessante. À medida que a gente, né, fortalece em nós a vontade, isso começa a ser também uma mola que é que atrai, né, um imã que vai atraindo também situações, que vai atraindo uma gama de experiências através dessa potência que é a vontade. Então, através da vontade, a gente pode atrair a tudo que nos cerca e tudo que nos, vamos dizer assim, que faz parte da nossa vida de alguma maneira, né? Olha a importância que Leon Denis dá à vontade. Então, ele vai dizer que, assim, o princípio da evolução não está na matéria, mas está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem do invisível das coisas, como à ordem visível e material. Então, é através da vontade que a gente se mobiliza para a ação, né? Que a gente mobiliza as nossas energias para a ação. E aí, muitas vezes, a gente sabe, né, num universo de tantas dificuldades que os seres humanos passam, a gente sabe que muitas vezes a nossa vontade ela está prejudicada. Em que sentido, né? É bom a gente abordar isso também, porque às vezes a gente escuta um discurso de que você não faz isso porque você não tem força de vontade, né? Você não levanta dessa cama porque você não tem força de vontade. Então, é importante a gente também ter um olhar para entender que muitos de nós passamos por dificuldades psicológicas, passamos por doenças psiquiátricas que comprometem a expressão da nossa vontade, que compromete as nossas ações, as nossas atitudes. Então, assim como você quebra um dedo e tem que ir para o médico, colocar o gesso, passar tantos dias ali tomando medicação
para não criar um processo inflamatório. A depressão, que é um transtorno psicológico e psiquiátrico que afeta muito a expressão da vontade em nós, ela muitas vezes é tida como algo banal, como algo sem importância, como falta de Deus, falta de vontade, não faz porque não quer, é preguiça. Então, é importante que a gente não replique esse discurso, que inclusive é preconceituoso, que inclusive é desrespeitoso para a pessoa que está passando por um problema como esse. Então, alguém que tem depressão, ela realmente está com uma disfunção no seu funcionamento neurobiológico, tá? Inclusive, ela precisa também, em muitos casos, ela vai precisar tomar uma medicação para ajustar a forma como o cérebro dela está funcionando. Então, é importante que a gente, principalmente a gente como espírita, como pessoas que têm essa doutrina, né, que abraçamos essa doutrina consoladora por excelência, que a gente não replique esse discurso preconceituoso e, no mínimo, que demonstra falta total de conhecimento acerca das dificuldades humanas e acerca de problemas que podem nos afetar. Então, muitas vezes, a gente realmente precisa de um acompanhamento ostensivo, a gente precisa de apoio familiar, de apoio dos nossos amigos. Então, quando a gente diz que existe uma doença, o fato de você não ver ali um corte, de não ver um osso quebrado, não significa que ela não existe, né? Então, a gente muitas vezes negligencia o fato de você ter uma doença psíquica, porque não é algo que está muitas vezes ali à vista, no olho humano, mas a gente não pode, por isso, achar menor ou simplesmente negligenciar. Pelo contrário, hoje a ciência, a própria ciência da psicologia, a medicina, a psiquiatria, já vai falar para a gente de vários transtornos que afetam o nosso comportamento e que precisam de uma intervenção séria e que precisam de uma atenção. Então, é importante a gente fazer essa distinção aqui, para a gente não cair no discurso de que é falta de vontade, ou isso em se tratando de uma pessoa que está com depressão, de uma pessoa que está doente, né? Que está ali no seu comprometimento neurobiológico, tá? Então, do mesmo jeito que Leon Denis fala que a vontade é uma das maiores potências da alma, a gente ainda não está com todas as nossas potências da alma desenvolvidas, assim também é a vontade em nós. Então, a gente também está no processo de fortalecimento dessas potências, de poder utilizar a vontade que existe, né, em cada um de nós, ali também em estado de germe, e direcionar ela para aquilo que nos faz feliz, para aquilo que nos dá contentamento, e também para, naquele momento em que a expressão dessa vontade estiver comprometida, a gente também buscar os meios necessários e o amparo necessário para, aos poucos, continuar o nosso processo de desenvolvimento a partir do momento que a gente identifica essas dificuldades em nós. Então, é importante a gente entender que Deus, né, ele nos cria simples e ignorantes. Por que essa expressão, né, simples e ignorantes? Porque é justamente nessa simplicidade que se demonstra que muitas vezes a gente precisa fazer escolhas, né? Então, a vontade também, ela tem a ver com fazer escolhas. À medida que nós, veja, olha como é interessante essa questão da simplicidade. Até alguns anos atrás, né, com essa capacidade também de fazer escolhas, até alguns anos atrás, a gente precisava escolher, às vezes,
3 canais de FM, um de AM, né, do rádio, e a gente lidava com aquilo super bem. A gente tinha 4 canais de televisão, né, e a gente lidava com aquilo muito bem. Hoje, a gente tem uma infinidade de alternativas. Então, hoje, quando você vai para o Spotify, por exemplo, lá você tem centenas de músicas. Então, veja, a vontade também é direcionada nesse poder de escolher, né? De como eu escolho, de como eu também vou dando formas a essa expressão desse comportamento, né? Então, a nossa vida ela vai se complexificando, né? Antigamente a gente tinha mais simplicidade nesse processo. À medida que a gente vai se desenvolvendo também intelectualmente, a gente vai se tornando um ser mais complexo, mais diverso. Então, isso faz parte mesmo da natureza do desenvolvimento. E a vontade, como sendo também uma expressão de escolher, de fazer escolha, a nossa capacidade humana de fazer escolha é impressionante, né? Então, o ser humano, ele é capaz de escolher, ele é capaz de pensar e ele é capaz de criar através da sua imaginação. Então, essa simplicidade, né, de que nós fomos criados por Deus ali, todos iguais nessa simplicidade, ou seja, de que nós tínhamos ali poucos recursos em termos evolutivos para desenvolver as nossas escolhas. Então, à medida que eu vou ganhando conhecimento, à medida que eu vou experimentando, isso também vai aumentando o meu arsenal e as minhas possibilidades para expressar a minha vontade através das minhas escolhas. Então, olha que interessante, a gente, nesse processo, né, de como é que eu vou combater ou como é que eu vou lidar com o vício, né? E poder potencializar as minhas virtudes. É através do desenvolvimento das escolhas, é o fortalecimento também na capacidade de fazer escolhas. Escolhas que não prejudiquem a nós mesmos, mas que também não prejudiquem ao próximo. Então, muitas vezes, o nosso, né, essa capacidade de fazer escolha tem muito a ver com o nosso livre arbítrio. Então, nós também recebemos da divindade, né, de Deus, a capacidade de escolher livremente. Olha que presente maravilhoso. E através disso, né, o que é o livre-arbítrio? É quando você faz escolhas por meio do seu entendimento. E aí a gente vai abrir um parênteses para dizer assim, esse entendimento, ele vai depender da sua condição moral e intelectual naquele momento da sua vida. Então, hoje, eu, Érica, tenho meu livre-arbítrio, fazendo escolhas de acordo com o meu estado atual de amadurecimento espiritual, psicológico. Daqui a 100 anos, as minhas escolhas também estarão pautadas na minha condição evolutiva naquele momento da minha vida. Então, isso é importante para a gente quando a gente está falando de como lidar, né, com vícios e como trabalhar isso em nós, porque assim, as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, ele é expresso tendo em vista a condição moral em que você está hoje. E à medida também que você se engaja num processo de autodescobrimento, porque ninguém muda aquilo que não conhece, então eu preciso saber quais são os meus vícios, né? Porque a gente tem o mau hábito de achar que vício é algo se você tiver, se você for usuário de drogas, né? Não. Quando a gente fala de vícios, a gente está falando de várias tendências pelas quais nós nos engajamos em hábitos, em comportamentos, em mau hábitos, e que nos trazem
dificuldades e que acarretam em nós consequências dolorosas. Então, isso são vícios, né? Não, veja como é algo amplo, não é algo dirigido a um grupo ou uma atitude específica, não. Por exemplo, o vício ou o hábito de chamar, vamos dizer assim, de ter palavras grosseiras, de se expressar mal com as pessoas, de agredir as pessoas, isso pode ser um hábito, né? Isso é um vício para alguns. Então, se eu me engajo, né? Se eu engajo a minha vontade, ou seja, eu preciso de uma disposição interna, primeiro para reconhecer que eu tenho aquele vício, que é aquela dificuldade, e depois caminhar no sentido de o que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui, o que é que eu posso fazer para melhorar aqui, e assim eu ir transformando isso paulatinamente. Porque, veja, a moral, ela não pode se relacionar com castigo, tá? Então, para eu poder me engajar num comportamento como esse, não pode ser através de, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser castigado. Veja que isso é uma ideia que foi trazida há muitos anos atrás por um contexto religioso e cultural de uma época muito difícil da humanidade. Mas hoje, a gente precisa ter o esclarecimento de que as consequências, elas vêm de acordo com as nossas escolhas, mas também com o nível evolutivo em que estamos naquele momento. Então, não tem essa ideia mais de castigo. A doutrina espírita traz isso de uma maneira muito muito filosófica e muito assertiva, com exemplos dos espíritos que trouxeram seus relatos para falar quais são as consequências das nossas atitudes, quais são as consequências das nossas escolhas. Então, veja, não se trata de castigo, se trata apenas de uma questão de que você tem um livre-arbítrio e, através desse entendimento, naturalmente você obedece a algo que tem a ver com uma lei de causa e uma lei de efeitos, né? Então, não existe castigo nem punição nas leis divinas, tá? Então, existe sim ajustes no sentido de eu poder me reparar diante de uma lei divina que foi infringida pela minha imaturidade, pela minha falta de conhecimento, mas que aos poucos, nesse processo de amadurecimento, de evolução espiritual, eu vou conseguir me harmonizar diante dessa lei divina. Então, isso é importante também para que a gente faça essa distinção e não trate as coisas de que, eu vou parar com tal hábito porque senão eu vou ser castigado. A ideia não é essa. A ideia é a gente desenvolver esse senso crítico de responsabilidade, não de castigo e muito menos de punição, da gente poder assumir de fato as responsabilidades das nossas atitudes, as responsabilidades das nossas escolhas e poder arcar com essas responsabilidades mais cedo ou mais tarde. Então, Deus nos faz inteligente justamente para que a gente possa ir assumindo as responsabilidades por essas escolhas. Então, eu escolho os meus hábitos livremente, não é o outro e nem a sociedade. Então, se eu escolho livremente, eu estou desenvolvendo ali a minha autonomia perante o Criador, perante o ambiente em que eu vivo. Então, o livre-arbítrio é essa capacidade de fazer escolhas por meio de um entendimento, que é uma conquista do espírito, que é simplesmente desenvolver, que vai se desenvolvendo ao longo da sua trajetória, né? O espírito passando por todas as etapas do seu processo evolutivo em todos os reinos, né? Até aquele momento em que, de fato, a gente chega à vida humana e pode explorar, né? Eu acho muito bonito isso que a gente citou de Leon Denis no início da nossa fala,
que é a capacidade também, o livre-arbítrio e a vontade, eles se unem para explorar as jazidas interiores, né? As nossas reservas também, de tudo que há de divino em nós, e não só os nossos defeitos, né, e os nossos problemas, mas também explorar e adubar e regar aquilo que há de melhor em nós. Então, é tão importante a gente, nesse processo, perceber que Deus, em sua misericórdia e em sua vontade, ele vai nos ajudar, ele vai, através também dos bons espíritos, dos amigos espirituais, eles vão também nos proporcionar situações para desenvolver essas potências humanas. Então, nós não estamos numa família ao acaso, nós não estamos nesse contexto também ao acaso. Existe um propósito, e o propósito principal é da gente viver a nossa vida e desenvolver as nossas potências, as nossas forças espirituais, as forças da nossa alma, e todo o contexto em que nós estamos inseridos, ele traz elementos que melhor vão contribuir para o desenvolvimento dessas potências. E aí também para a gente entender que não é algo do único, assim, não é um só, mas nós também respondemos por uma coletividade. Então, dentro de uma família, ali eu estou num grupo onde cada um também precisa fazer a sua parte para potencializar aquele ambiente, para desenvolver as potências da alma. Então, nós não somos, assim, a nossa jornada evolutiva, ela sempre foi pautada enquanto seres humanos para que nós nos agregássemos e nos auxiliássemos uns aos outros. Então, hoje a nossa humanidade só é o que é porque nós fomos seres, e nós somos, né, seres gregários. Então, a gente precisa da coletividade também para se constituir como como esse ser humano que tem para desenvolver todas essas potências e que pode expressar essas potências nas suas relações humanas. Então, o que que a gente pode, né, fazer para potencializar? Então, segundo Leon Denis, em primeiro lugar, ele aponta: olha para você mesmo, procura se conhecer, procura se descobrir. E aí vocês podem estar se perguntando: Érica, mas como é que eu faço isso? A gente pode aprender isso fazendo, ou seja, a partir do momento que eu reconheço as minhas emoções, que eu reconheço os meus próprios pensamentos, que eu posso sentir o meu corpo quando ele está, então, ter a minha consciência corporal, ter a consciência das minhas emoções, ter também consciência daquilo que eu penso e das ideias que eu formulo na minha mente. Então, isso é uma forma também de se descobrir. Uma das coisas, uma das ferramentas que nos ajudam muito nesse processo é a prática da meditação, né? É você se conectar também com esse universo interior, a prática também, né, os espíritos superiores, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizem a importância da gente se conectar com Deus através da oração. Então, isso também é um momento de autodescobrimento. Lembrem que Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, ele vai nos dar uma fórmula, né? Ele vai dizer assim, que um sábio da antiguidade já nos disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, ele vai ali discorrer como ele fazia para se conhecer. Então, a gente já tem, e o que eu acho interessante é que Allan Kardec, ele coloca, inclusive, ele vai, Santo Agostinho, ele vai descrever exatamente como ele fazia. E na pergunta, Allan Kardec já deixa isso claro, né? Será que podeis nos dizer exatamente como fazia para praticar o autodescobrimento?
Santo Agostinho disse, né? Eu perguntava a mim mesmo o que que eu tinha feito, o que que eu tinha feito de bom, o que que eu não tinha, se alguém tinha alguma coisa a reclamar ao meu respeito, mas também ele desdobra as perguntas. Então, é bem interessante para que a gente possa entender que a própria doutrina espírita nos traz elementos que nos ajudam nesse processo de autodescobrimento. Então, que a gente possa descobrir a nossa potência, né, a nossa força da nossa vontade, olhando para nós mesmos, adubando essa força para que ela se torne cada vez mais expressa através do nosso comportamento, que a gente possa se ajudar mutuamente, né? Ajudar o nosso próximo quando ele está ali precisando de ajuda, se sentindo fragilizado, e para que juntos a gente possa realmente se engajar numa conexão espiritual e que possamos trazer e, vamos dizer assim, e desenvolver na potência máxima as nossas forças espirituais. Então, é essa reflexão que a gente trouxe hoje. A gente espera que seja apenas um estímulo para a gente se debruçar sobre esse assunto. O capítulo desse livro de Leon Denis vale a pena a gente ler, a gente estudar, de repente até fazer grupos de estudos, né? Então, na verdade, a gente trouxe alguns elementos para suscitar a curiosidade, para também a gente entender minimamente do que se trata esse elemento que é a vontade em nós. Então, o que a gente deseja, eu agradeço demais o convite, em nome, né, do Fonte Viva. Queria deixar um abraço a todos os amigos e amigas queridas e queridos que eu conheci nesse centro espírita e desejar a todos muita paz, muito carinho e que Deus esteja com todos nós. Um abraço e até a próxima.